Queridos amigos, mais uma vez estamos juntos e peço licença para entrar em tua casa para estudarmos o livro de Hebreus. Estamos no capítulo 11. Gostaria de comentar contigo hoje do versículo 8 até o 22, que fala a respeito dos patriarcas. Nosso endereço aí no Facebook é Estudo Bíblico do Conhecimento. No YouTube é Segaton, S maiúsculo, escrevendo Segato, e com 2 T's e um N no fim. Nos acompanhe, compartilhe, comente e dá uma força para nós levarmos a palavra de Deus à frente. Se tu tiveres a tua Bíblia, eu gostaria de comentar, como falei contigo, a respeito dos patriarcas. E a leitura, eu vou deixar para nós comentarmos essa leitura lá no Antigo Testamento, porque a nossa ideia de fé, que é o que nós estamos falando aí, o capítulo 11, ele fala a respeito da fé. Na semana passada conversamos a respeito da fé e deixamos para hoje falarmos sobre a fé dos patriarcas. Quando a gente fala em Abraão, Isaac, Jacó, José, Sara, Esaú, como diz o texto bíblico que nós referenciamos aí, sempre pensamos que eram pessoas que não tinham problemas, não tinham dificuldades e não tinham lutas. A verdadeira fé, ela só é, ou só aparece, ou só se evidencia quando as coisas não estão bem, quando as coisas estão difíceis, tanto para o lado pessoal como para a família da pessoa. As circunstâncias normalmente são totalmente adversas. E quando se fala nesses patriarcas, a gente tem ideia que a vida deles foi uma maravilha. Não havia dificuldades, todas as coisas andavam certinhas, afinal, eles eram, ao nosso olhar, os protegidos de Deus. E isso nós vamos contestar um pouquinho nessa meia hora que vamos conversar. O texto referenciado para o estudo de hoje é Hebreus 11, de 8 até 22. Mas eu quero mostrar para você que talvez o principal de todos os patriarcas, Abraão, a razão, os motivos aí que comparam a vida dele com a tua vida e a minha vida, para vermos que as coisas não são fáceis para ninguém. E Deus não tem aquela pessoa que ele trata de um jeito e um outro que ele trata diferente. Todos são filhos. É claro que o tratamento devotado a mim, a você, a todos os personagens bíblicos, eles têm muito a ver com o que Deus quer da vida de cada um. Qual é o desejo, qual é o plano que Deus estabeleceu para a vida de cada um. E a intenção de Deus é que esses planos se realizem, porque eles são planos calcados no amor, programados por alguém que ama tremendamente você e eu. A fé não é moleza, a fé não é para qualquer um. Se fosse fácil, todo mundo tinha fé suficiente aí para ser vencedor em todas as coisas. Na verdade, a fé, ela aparece exatamente nos momentos de aflição. E eu quero mostrar isso biblicamente para ti, para mostrar que a fé dos patriarcas, em especial ao de Abraão, ela está calcada em dificuldades. Capítulo 15 do Gênesis, que ele mostra aí como é que começou essa fé do Abraão, como é que era o relacionamento de Abraão com Deus e como é que era a vida, claro, parcialmente aí, como era a vida do nosso irmão Abraão, que é um ícone, um exemplo, talvez, para mim e para você. Lá no Gênesis 15, não vou ler o texto todo, vou ver só alguns versículos, mas para você entender as dificuldades que um homem de Deus tem. Se é difícil para aqueles que temem ao Senhor,
imagina para aqueles que estão longe de Deus. Gênesis 15 começa aí um diálogo entre Deus e o Abraão, dizendo que depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão. Estou falando do primeiro versículo do capítulo 15 do Gênesis, numa visão, e disse: Não temas, Abraão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. O que exatamente quer dizer esse depois destes acontecimentos? Tu sabes que Deus conversou com Abraão lá numa cidade distante, chamada Ur, lá na Caldeia, e falou para Abraão sair, deixar os seus familiares e ir para uma terra que ele havia escolhido, havia preparado para Abraão, porque onde pisasse a planta dos pés de Abraão, aquele território, aquela terra seria dele e de sua descendência como herança. E Abraão, pela fé, ele sai da casa dos seus familiares, depois de uma série de acontecimentos que você conhece, com a morte do seu pai, enfim, ele chega em Canaã, que era a terra prometida por Deus a Abraão, e juntamente com ele vieram muitas pessoas, tanto empregados que trabalhavam para o seu pai e posteriormente para eles, pessoas que se agregaram à ideia que Abraão estava compartilhando com os outros, e em especial um sobrinho chamado Ló. E tu sabes que ambos aí possuíam muitos bens. E a quantidade de animais e pastores que trabalhavam para os dois, nesse grupo começou a haver desavenças, brigarem funcionários contra funcionários, e isso chegou aos ouvidos de ambos, e Abraão fez uma proposta ao seu sobrinho Ló, disse: olha, escolhe para onde você quiser ir, se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda, se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita, porque nós não podemos conviver com os nossos bens juntos, pela quantidade excessiva, vamos chamar assim, que nós temos. E o Ló, espertamente, né? Ele olhou para um lado e viu uma terra extremamente regada por água, verde, bonita, cheia de pastagens, e ele tinha muito gado. E do outro lado, um deserto ou semideserto, com poucas pastagens e uma água bastante escassa. O lógico seria dizer: tio, fica com o norte, fica metade do deserto e metade das pastagens para ti, e eu fico com a parte sul, com outra metade das pastagens e outra parte do deserto. Só que o Ló escolheu exatamente a parte onde tinha só pastagens e deixou só os desertos para o tio. Para quem era responsável, um pai de família e possuía muito gado, isso foi uma pancada na vida do Abraão. Deixou talvez esse homem depressivo, estressado, preocupado, angustiado e para baixo. Passam-se os dias aí e esse sobrinho dele acaba caindo prisioneiro numa invasão estrangeira àquelas terras de fartas pastagens onde o Ló morava. E Abraão se obriga a atacar esse exército invasor, derrotando esse exército invasor e libertando seu sobrinho e os bens de todos. Mas era uma época que o nosso irmão Abraão estava extremamente aflito, preocupado. Você imagina, você tem aí muito gado e pouca pastagem. Você é responsável por pessoas, seus funcionários, por sua família. E isso acontece comigo e contigo. Essas responsabilidades que nós temos com os outros, quando nós nos sentimos incapazes de atender a necessidade daquelas pessoas pelas quais somos responsáveis, o normal é um desânimo. A gente entrar aí em depressão, em tristeza, em preocupações, porque
O nosso coração manda que façamos algo. E com Abraão não foi diferente. Ficou para baixo, desanimado, triste, com ansiedade, cansado de tudo e de todos. A opinião, talvez, da família do Abraão: olha, tu foi confiar no teu sobrinho, olha o que ele fez. A opinião dos amigos: olha, não dá para confiar em ninguém hoje em dia, hein, que o pessoal te dá uma rasteira, né? A opinião da sociedade: você não se importe com os outros, pise, passe por cima, o importante é você atingir aí os teus objetivos e ser um vencedor. É o que muitos dizem para um homem de Deus. Mas só os homens de Deus sabem com quem eles conversam dentro de si. Tu notas aí no versículo 2 do capítulo 15 do Gênesis que o Abraão dá uma resposta para Deus que toca o coração do Senhor. Ele diz assim: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ou seja, além de estar nessa situação para baixo, desanimado, esse homem estava velho e não tinha descendência. Não tinha nenhum filho por todo aquele trabalho e bens que ele havia trabalhado, ou por aquilo que ele havia conquistado, ele não tinha um familiar para deixar. Isso não só naquele tempo, mas hoje em dia também causa desânimo nas pessoas. E isso gera dúvidas em relação a Deus. Será que Deus falou comigo realmente lá, quando ele me mandou sair de Uri e vir para cá, dizendo que eu seria vitorioso? Será que Deus existe, já que está tudo dando certo com os outros, menos comigo? Será que a família dos outros vai bem e a minha não vai tão bem, porque Deus não está mais comigo? Quantos homens de Deus entraram nessa luta espiritual e duvidar se Deus está muitas vezes com ele ou não? Quantas vezes a tristeza na tua vida e na minha afogaram a pequena fé que você e eu temos? Quantas vezes o desânimo, o cansaço, os problemas financeiros, os problemas de saúde, os problemas de relacionamento não colocaram no teu coração, na tua alma: será que Deus existe? Será que Deus está comigo? Será que eu sou um cristão de verdade? Será que Deus me ama de verdade? Será que Deus não vê a situação que eu me encontro? Abraão diz: o que tu vai me dar? Eu não tenho nada, eu não tenho futuro, não tenho esperança. Tudo que eu produzi pode se acabar porque eu deixei meu sobrinho escolher o lugar. Eu podia ter determinado, dividido isso justamente, mas não o fiz. Deixei que alguém tomasse a iniciativa, achei que alguém ia ser consciente e fazer a coisa certa quando não fez, e agora não tenho como homem de palavra, voltar atrás das promessas que fiz. O que eu tenho de futuro? Será que tu e eu já não passamos por situações assim? Será que a fé que se fala tanto desse homem de Abraão, aqui Abrão ainda, não tem Abraão ainda, será que a fé dele não tremeu? Que haverás de me dar? Quem sabe dizer: olha, isso vai ficar para o governo, isso vai passar, esses bens todos, a minha herança vai passar para alguém que nem me conhece. Como ele disse aqui, alguém, um servo nascido na minha casa vai ser o meu herdeiro. Muitas vezes decepção consigo próprio, né? Com a gente mesmo. Quantas vezes você não se decepcionou já contigo? Por que eu fiz isso? Por que não pensei melhor? Por que não orei antes? Por que Deus não me falou que isso ia dar errado? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz isso? Por que eu falei tal coisa? Quantas vezes você não fez isso? Talvez você não tenha expressado isso, mas já te aconteceu isso.
Qual é a perspectiva? Por tudo que ele havia lutado na vida, por tudo que ele havia feito, pelo seu próprio sobrinho, tirando ele das mãos de um exército que o levava como escravo, recuperando coisas para alguém que era extremamente ingrato a ele. Aí Deus faz algo que ele talvez não tenha feito contigo ainda, porque nós não olhamos para o alto. Aí o Senhor disse lá no versículo 5, então o Senhor o conduziu para fora da tenda e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, assim será a tua posteridade. Tu vês onde esse homem estava? O pai da fé, como dizem, estava intocado dentro de casa, sem coragem de sair. Ensimesmado, preocupado, angustiado, ansioso, inseguro, duvidando de tudo, até de Deus. Aí o Senhor diz, vem para fora, olha para cima, olha para o alto, como diz aí um descendente dele, depois de muitos anos, Davi, olho para os montes, de onde me virá o socorro? Socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí o Senhor desafia a contar as estrelas, dizendo que assim como não se pode contar a quantidade de estrelas, assim seria contada a descendência daquele que achava que não tinha futuro. E tu notas aí que o versículo 6 diz que Deus, quando lhe falou para contar, Abraão contar as estrelas, Abraão creu. E muitas vezes, queridos, é assim, é crer, simplesmente crer. Não tem luz, não há azeitonas, não há gado, não há bens, não há comida, não há saúde, mas Deus continua contigo. E a nossa breve e momentânea tribulação vai redundar em vitória. Mas o que nós fazemos, queridos? Temos que fazer como Abraão fez, como Abraão disse no versículo 8 do capítulo 15 do Gênesis. Como saberei que hei de possuir essa terra? Como é que eu vou saber se eu não vejo isso? Se eu não toco, eu não vislumbro o futuro para mim, para minha família? Há desemprego, há falta de dinheiro, há vazio na geladeira e no armário de alimentos, há escassez de respeito, de amizade, de carinho, até mesmo na igreja. Como é que eu vou saber que a minha vida vai mudar? E tu notas aí que ele diz, o Senhor fala para ele, então vamos fazer uma aliança, vamos fazer um acordo nós dois. Uma aliança é a única aliança que não tem o C. A palavrinha C é incondicional. Uma aliança em que a tua vida, Abraão, e a minha vida, a vida do Senhor, são colocadas em jogo. Uma aliança eterna, que é a aliança que Deus quer fazer comigo e contigo. Uma aliança que não tem retorno, não tem recuo, não tem volta. É daqui para a eternidade. E o Senhor diz aí no versículo 9, respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão, aí no 10, ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves.
Olha só que coisa interessante que está nesse texto aqui. Abraão pegou 3 animais da terra, que são uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Dividiu esses animais ao meio, separou as metades numa distância aí de 1 metro, talvez, uma metade de frente à outra. Isso era uma aliança que era feita no passado, significando o seguinte: se um de nós que está fazendo essa aliança não cumprir o acordo, vai acontecer com ele o mesmo que aconteceu com esses animais: morte. O não cumprimento de uma promessa feita com uma aliança desse tipo envolvia a morte daquele que não cumprisse. Tu notas aí na sequência que ele pegou mais 2 animaizinhos. Uma rola, uma pombinha, né? E um pombinho. Uma rolinha e um pombinho. Tu reparasse que ele pegou 3 animais da terra e 2 animais dos céus, que era a oferta do Senhor. Só que está faltando uma oferta dos céus, uma oferta do alto. Uma rolinha e uma pombinha são 2 bichinhos. Está faltando uma oferta. E essa oferta, que era necessária para o cumprimento dessa aliança entre Abraão, aí simbolizando a humanidade inteira, faltava um animal. E esse animal foi fornecido pelo Senhor através do seu Filho Jesus. A terceira oferta, que aqui é omitida no versículo 10 do capítulo 15 do Gênesis, o Pai fornece o próprio Filho, para garantir que a fé de Abraão não seria abalada, que as promessas de Deus são imutáveis e que mesmo que a oliveira não floresça, nem que as coisas estejam ruins, nem que tudo esteja desabando na tua vida e na minha, ainda assim o Senhor cumprirá o que prometeu numa aliança em que foi feita a repartição de animais, dizendo que aquele que não cumprisse pagaria com a própria vida. Deus fez isso. Abraão fez isso. Se tu fores curioso aí, tu vai ver que a resposta do Senhor demorou um pouquinho. E é sempre assim, parece que a resposta de Deus demora por causa da angústia do meu coração e do teu, por causa das preocupações que esse mundo nos sufoca. E tu vês o versículo 11, diz que aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. E o que são as aves de rapina? O desânimo. A gente se sente desanimado, para baixo, sem perspectiva. A ansiedade em ver aquele problema resolvido. O cansaço com o mundo, com as pessoas, com as situações, conosco mesmos. A opinião alheia é a ave de rapina, que deixa a gente para baixo, desanima, tira-nos a vontade de continuar. A tristeza, a falta de esperança, falta de dinheiro, falta de saúde. Aves de rapina andam em bandos, tudo contra um homem. Mas o versículo 11 diz que Abrão as enxotava, expulsava
aqueles que queriam impedir o cumprimento dessa aliança, impedir que essa aliança se consumasse, impedir que a vitória de Abraão aparecesse. E quantas vezes isso tem impedido que eu e você persistamos, não desanimemos, olhemos para os céus, não para a terra, olhemos para Deus, que é incrivelmente grande para estender a mão e nos ajudar, nos perdoar, nos levantar, transformar a minha vida e a tua de uma forma radical, transformar as situações. Deus é um exímio executor, um exímio transformador de derrotas em vitória. O Senhor, aquele que fez uma aliança contigo através do nosso pai Abraão, o pai da fé e o pai de muitos fisicamente. Aves desciam sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Enxota esses que dizem, tu não vai conseguir, isso aí Deus não quer na tua vida, desanima, deixa para lá. Tu tens um alvo que é servir a Deus. De maneira nenhuma, o Senhor diz, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para voltar atrás das promessas que faz. Ele empenhou sua palavra em meio a animais cortados pelo meio. Olha o 12, diz, ao pôr do sol, está acabando o tempo, ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Parece que Deus não passou no meio dos animais cortados. Só Abraão. Engano. Olha só o que diz o 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. E naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Amém. Querido, Deus passou no meio dos corpos separados. Deus cumpriu, cumpre e sempre cumprirá as promessas que faz. Deus não vai permitir que você seja derrotado. Aquele que confia no Senhor não será envergonhado. Anime-se. O Senhor é contigo. Houve uma aliança. Tenha fé. Eu sei que é difícil. As aves de rapina, elas vivem se jogando sobre os nossos pensamentos, o nosso coração, fazendo que uns problemas que às vezes são pequenos se tornem gigantescos. Mas enxote isso. Ponha para correr. Confie no Senhor. Amanhã poderá ser o dia da tua vitória. Hoje poderá ser o dia da vitória. Hoje será o dia de reverter essa situação toda. Porque o Senhor é contigo. O Senhor não abandona os seus. E você é filho de Deus. Você tem fé. Pequena, talvez como a minha. Mas essa pequena fé que tu e eu temos dentro de nós nos fará vencedores. Porque nós não confiamos e nem temos fé em homens, em pessoas, mas confiamos no Deus vivo, santo, puro e verdadeiro, que não mente. Amém? Segunda-feira, nos acompanhe 20 horas. Estudo Bíblico do Conhecimento,
entendes o que lês. Novamente te peço para compartilhar, curtir, comentar. Nós temos aí, como lhe falamos, no YouTube, Segaton. Segato, mais um Nzinho no final aí. Tem muita coisa interessante lá. Deus te abençoe, multiplique os teus dias aí com paz, alegria e muita felicidade. Forte abraço.